Olá, pessoal. Chegamos aí à parte final da nossa palestra a respeito de circulação urbana, de sistemas viários e de trânsito, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Vocês vão observar aí que eu vou dar um foco maior na mobilidade urbana no Brasil, a nossa cultura. Vamos ter aí algumas noções de ocupação de espaço, dos malefícios da grande utilização de veículos motorizados que a gente tem aí atualmente no Brasil, tá? Vamos tentar aliar um pouquinho a engenharia de tráfego com a engenharia de transportes, né? E mostrar que para a gente ter uma qualidade boa aí de uma circulação urbana, de um transporte e tudo mais, não depende somente dos projetistas, não depende somente de quem executa aquele projeto, vai depender também do usuário, né? De respeitar a capacidade daquelas vias, né? De respeitar a sinalização, de respeitar as normas vigentes e tudo mais, tá? Dando início aí também, atualmente a gente tem aí no Brasil cerca de quase 66 milhões de veículos motorizados em circulação. Nisso a gente inclui tanto carro, né, quanto motos. É um número bastante elevado, né, se a gente for considerar aí a nossa população. E isso aí se deve ao que, particularmente, né? Trouxe aqui uma figurinha. Claramente, talvez não se deva somente a essa razão aqui, onde a gente tem que a nossa noção de sucesso, né, se enquadraria aí na compra de um veículo novo, na troca sempre de veículos, né? Você está sempre trocando de carro. Aquele cara lá tá bem de vida, tá de carro novo, né? Você tem que retirar da concessionária. E a realidade que a gente tem, onde a gente tem essa cultura, né? Onde todo mundo começa a pensar dessa forma, a gente tem aí uma quantidade elevada de veículos motorizados inseridos no nosso trânsito e, consequentemente, congestionamento, tráfego elevado, alto número de acidentes, né? A gente deixa de olhar aí como para o pedestre acaba ficando em segundo plano, né? E as pessoas passam a buscar mais por essa conquista do seu veículo motorizado próprio, particular, né? E a gente acaba gerando uma ocupação de espaço, né? Acaba gerando diversos problemas, não somente o problema da poluição pela emissão de gases, né, poluentes, a poluição sonora, o visual não fica mais tão agradável também, e a gente começa a interferir aí na qualidade de vida das pessoas, tanto dos usuários desses veículos, né, que acabam sendo inseridos em congestionamento, em trânsito, em um tráfego congestionado e tudo mais, como nas pessoas que residem ali adjacente a esse tráfego de veículos elevado, a esse trânsito, né? Aqui a gente consegue observar a relação da ocupação de 60 pessoas ocupando 60 veículos, o que ocorre bastante aí hoje. É bem difícil você ver, principalmente em grandes cidades, né? Às vezes a gente observa aí colegas de trabalho que dividem aí, às vezes moram até próximos ou no caminho para o trabalho um do outro, né? E acabam cada um utilizando o seu próprio veículo. Já existem aplicativos que promovem essa interação aí, né? Aqueles aplicativos de carona, onde as pessoas conseguem caronas aí com preço mais acessível, mas mesmo assim a nossa cultura ainda não é satisfatória em relação a isso. A gente não consegue deixar o veículo particular de lado, né?
Temos aí essas mesmas 60 pessoas, se tivessem utilizando transporte público, no caso ônibus, né? Nossa cultura aqui todo mundo prefere andar de carro do que de ônibus, né? Mas em países desenvolvidos esse cenário é um pouco diferente. As pessoas de classe mais alta utilizam, existe aquele ditado, né, que diz que país desenvolvido é onde rico anda de ônibus, né? E se a gente for analisar essa frase de forma mais crítica, é uma realidade, porque você contribui com o meio ambiente, olha o aspecto visual que isso gera, né? E imagine também o trânsito, a redução de impacto no trânsito que isso me traz, né? E finalmente a gente tem aí a utilização de 60 pessoas se elas tivessem de bicicleta, né? O espaço que isso ocuparia, né? Então a gente tem aí esse choque visual de como a utilização de veículos ocupa espaço no meu trânsito, né? Então, buscando, né, pensar nessa minha mobilidade urbana de uma forma mais sustentável, a gente consegue elencar aí alguns fatores para conseguir realmente fazer isso, né? Para conseguir incentivar, para conseguir empregar uma mobilidade urbana mais sustentável, né? A primeira delas seria a gente pensar de forma pessoal, né, na redução da necessidade por viagens. Será que existe a necessidade mesmo de eu tá pegando meu veículo particular, me locomovendo, gerando um impacto aí no trânsito? Eu não poderia fazer de forma de a pé ou de bicicleta, né? Isso aí não seria mais benéfico tanto para mim quanto para as outras pessoas, tanto quanto, né, para o meio ambiente, né? Se somente é claro que isso daí deveria ser um pensamento coletivo, né? Para se fazer de forma para ser mais eficaz, né? O incentivo à utilização do transporte público, onde a gente tem aí como fator principal o custo da passagem de ônibus, né? Pense bem, uma pessoa que trabalha aí, tem uma jornada de trabalho, né, de 8 horas por dia, para de manhã ela se locomover até o seu trabalho. Caso ela volte em casa no horário do almoço, né? Aí ela gastaria 4 passagens, né? Isso se ela conseguir fazer a troca de ônibus aí utilizando somente uma passagem, né? Então aí, a depender do custo dessa passagem, o que as pessoas tendem, e talvez até com razão, né, a depender da renda, do salário dessa pessoa. Financia um veículo motorizado, uma moto, né? O custo do financiamento desse veículo às vezes compensa em relação ao gasto que ela teria no transporte com relação ao transporte público, e daí a gente tem essa inserção maior aí na nossa sociedade, né, de veículos motorizados, mesmo sendo motocicletas, motos, né, que ocupam um espaço menor, mas que também geram poluição visual, poluição ao meio ambiente, poluição sonora, e que são nelas, né, que a gente tem um elevado número de acidentes de trânsito, né, porque o passageiro ele não se encontra tão protegido como se ele tivesse num veículo com capacidade para mais passageiros, digamos assim, né. Temos aí a inserção de novas tecnologias, uma delas seria o aplicativo que a gente tem, o Uber, né? O Uber, claro, o Uber utilizado de forma coletiva, é claro, ele contribui aí, é melhor do que a utilização do veículo próprio, né? Porque esse veículo, normalmente, ele está em constante movimento, dificilmente ele vai ficar estacionado, ocupando uma vaga de estacionamento aí na minha circulação, né? Utilização de bicicletas, modos não motorizados, né?
Devemos ter essa visão, né, de mobilidade sustentável também devido ao crescimento urbano. Se a gente for pensar, se todo mundo resolver se locomover com seu veículo particular motorizado, né, os problemas que isso vai gerar, é o que a gente já enfrenta atualmente, muitos de nós enfrentam esse problema, né? Olhar pensar no projeto de uma circulação urbana, olhada não somente aos veículos, né? Olhar também para ela, tanto para os meus pedestres, as minhas calçadas estão ok, acesso a portadores de necessidades especiais. Imaginar, por exemplo, um trajeto normal que eu faça aí a pé. Será que uma pessoa que portadora de necessidades especiais vai conseguir fazer esse mesmo trajeto? Ela não vai ter algum empecilho aí no meio do caminho, né? A largura da calçada vai ser suficiente? Como que está esse pavimento para essa pessoa conseguir circular ali naquele local, né? Consumo energético, logicamente, também é poluição aí que isso gera, tá? E sempre buscando, então, a gente obter um certo equilíbrio, onde a gente respeite a nossa capacidade de mobilidade urbana em determinados pontos que a gente possui, né? Então, temos aí um dos princípios que a gente tem, então, para melhorar essa mobilidade urbana, partindo de cada um de nós, né? Partindo de cada indivíduo, o primeiro deles seria buscar minimizar esse tempo aí que a gente fica no transporte, né? Para gerar uma fluidez melhor, né? E a mobilidade urbana ela vai ser gerada sempre aí para ir para a escola, para universidades, para trabalho, para mercados, farmácias, restaurantes, onde se busca lazer e diversos outros locais aí. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Em aliar essas necessidades reais que temos aí de fazer essa locomoção, de fazer essa mobilidade, com o que eu tenho disponível. A minha capacidade não é tão alta para suportar todo esse número de pessoas circulando. Então, é interessante a gente inserir essas novas formas de transporte, a gente olhar com outros olhos para elas, né? Tá atento também aos nossos horários de pico, né? Quando a gente vai fazer estudos, né, de análise de transportes, a gente tende, por exemplo, se você vai fazer uma medição, né, do fluxo em determinada via, normalmente a gente seleciona aí terça, quarta e quinta para você não ter influências do seu final de semana, né? E os horários de pico aí, a parte da manhã, entre 6h30 e 8 da manhã, onde você vai ter um maior pico, acho que até umas 8h30, 9 horas, onde o pico de engarrafamento é maior, né? A quantidade de veículos nas vias é maior. Horário de almoço aí entre 11h30 e 1h30 e 13h30, né? E ao final da tarde, aí, quando as pessoas estão retornando para suas casas, aí em torno das 17h30 até as 19 horas, a gente tem uma quantidade elevada de veículos no nosso trânsito, né? Então, por isso que é interessante a gente pensar nisso de forma mais engenhosa para a gente minimizar esse tempo que as pessoas estão ficando aí no meu transporte, na minha circulação urbana. Tá? Além, né, dessa locomoção de pessoas, temos que elencar também e lembrar que são feitos por esses mesmos meios o transporte de carga, né? Temos aí os serviços de delivery, principalmente no momento que a gente se encontra agora, né? Onde são feitas essas entregas
mais acostumados a entregas de comida, né? Comida pronta, comida rápida, digamos assim, mas já existem lugares aí onde são feitas entregas de qualquer produto em aplicativos semelhantes ao iFood, ao Uber, né? Na verdade, com as características deles, né? Transportes maiores, exportação e importação, tá? Escoamento de grãos, épocas de safra a gente tem aí uma concentração maior de veículos fazendo esse transporte. A chegada de insumos em indústrias, normalmente aí pessoas que costumam ver isso, aquelas que, por exemplo, né, um exemplo, que moram próximo a algum supermercado, a algum depósito. Então sempre existe aí um determinado momento em que costuma-se receber os insumos aí desse estabelecimento ou dessas indústrias. E no caso de indústrias mesmo, né, a saída dos produtos processados, essa exportação dessa indústria, digamos assim, tá? Dentro da mobilidade urbana, né, ela é estabelecida em 3 tripés, tá? São eles segurança, fluidez e comodidade. São os 3 fatores aí de grande importância dentro da mobilidade urbana e que eu preciso deles para estabelecer uma mobilidade urbana adequada àquele determinado ponto, né? A segurança traz para mim o quê? O meu conceito de acidente zero. É isso que interessa na minha segurança. E é algo muito difícil de se alcançar, né? Tenta-se, mas é algo que vai depender muito do meu condutor. Então, ele tem grande influência na segurança da minha mobilidade urbana, tá? Busca-se, então, reduzir ao máximo essa quantidade de acidentes de trânsito, principalmente acidentes graves, né? Por isso aí que são implementadas no nosso trânsito aí algumas medidas. Existe um termo internacional chamado de traffic calming, né? Onde busca aí reduzir essa intensidade de trânsito que acaba gerando uma maior probabilidade de ocorrência de acidentes, né? E os locais mais críticos que a gente tem aí, onde a gente observa que ocorrem mais esses acidentes, vão ser os cruzamentos, né? Normalmente a gente tem em mente, em determinado ponto aqui acontece muito acidente, alguma medida precisa ser implantada, né? É claro que isso não deveria acontecer dessa forma, né? Esperar acontecer algo para mudar, para implementar algo, tá? Mas, né, deve-se olhar para esses pontos e agir, né? Agir de alguma forma. A fluidez, né? Busca-se que a gente tenha um trânsito fluido, onde a gente não gere engarrafamentos, nem congestionamentos. Com a fluidez, a gente tem o intuito de que os veículos vão conseguir se locomover com uma velocidade de operação próxima à máxima permitida, né? Não adianta nada eu estabelecer que a minha velocidade máxima aqui é 40 km por hora se eu só consigo andar a 10, né? Então, é esse que é o principal conceito de fluidez que a gente tem, né? E comodidade, onde eu busco aí que os meus usuários, eles tenham um certo conforto para trafegar por ali, tá? Então, que ele tenha opções de trajeto, um trajeto mais curto, com mais semáforos, por exemplo, ou um trajeto mais longo, mas ele não precisa fazer tantas paradas, onde ele tem essa liberdade de escolha, tá? E onde eu também tem aí pontos de paradas de estacionamento no local, próximos ao local onde ele deseja, onde o meu usuário deseja ir, tá? Dentro de comodidade na mobilidade urbana, a gente pode colocar também a qualidade do pavimento, né? Porque se você tem um pavimento ok, um pavimento bem projetado, bem executado, o seu conforto
vai ser maior do que um pavimento com a qualidade inferior, tá? Dentro da mobilidade urbana, a gente também trabalha com os nossos chamados 3Ds, engenharia, educação e esforço legal. Eles também, assim como a segurança, a fluidez e a comodidade, são também 3 bases aí da nossa mobilidade urbana, tá? E são esses órgãos, digamos assim, que eles vão aliados, né? Eles conseguem promover para mim uma mobilidade urbana adequada e a melhor possível, que eu possa, o mais próximo da melhor possível, né? Que eu possa gerar para os usuários, né? Dentro de engenharia aí a gente tem a infraestrutura, né? Toda a parte de infraestrutura urbana ali criada nessa minha para obter essa minha mobilidade urbana, né? De qualquer modo. A minha gestão de trânsito, de trânsito vão ser aquelas estratégias de operação, tá? Então eu vou operar o meu trânsito ali de determinada forma. Aí a gente inclui sinalização semafórica e tudo mais, tá? Circulação e estacionamento conforme a minha hierarquia de vias, tá? Dando sempre preferência da forma correta para as minhas vias. E finalmente, a engenharia também é responsável ali pela parte da sinalização, seja a sinalização horizontal, seja a minha sinalização vertical, tá? Depois da engenharia, não basta somente, né, toda essa gestão, toda essa implantação de uma boa infraestrutura, de uma boa sinalização, se a gente não tem usuários capacitados a utilizá-la, né? A utilizar esse meu trânsito, esse meu tráfego, não adequado, não capaz de ser inserido dentro desse meu meio de mobilidade urbana. Tá? Então, por isso que a gente tem a educação social, que é aquela educação obtida desde quando a pessoa é criança, né? Ela é aliada tanto ao que é obtido nas escolas quanto em casa, né? E a educação no trânsito, a educação mais específica, onde normalmente aí para condutores, né, ela é obtida no momento em que a pessoa retira o seu CNH, tá? Finalmente, se a gente tem uma infraestrutura, uma gestão ok para ser utilizada por usuários com capacidade, né, já com essa educação social e essa educação mais específica obtida, a gente precisa verificar se esses usuários estão seguindo aí o que a minha engenharia impõe, né? Então, por isso que a gente tem esse esforço legal. O meu esforço legal, basicamente, ele é o responsável por aplicar a lei para os meus usuários, para os meus motoristas, que, de certa forma, estão infringindo aí as minhas leis de trânsito, normalmente por multas, pontos na carteira e tudo mais. Tá? Ainda falando né, um pouquinho sobre mobilidade urbana e o tanto que eu falei a respeito de sistema viário, né, e sistema de trânsito, a gente pode elencar e tentar visualizar o sistema viário. Ele pode ser relacionado ao hardware e o sistema de trânsito pode ser relacionado ao software. Então, o sistema viário vai ser algo mais físico, vão ser as minhas vias, né, de utilização, toda essa parte física, né, gerada aqui pela infraestrutura da minha engenharia, tá? Para quem já fez alguma disciplina de informática básica, né, a gente aprende aquela frasezinha que diz: hardware é o que eu chuto e software é o que eu xingo, né? Então aí a gente alia, né, a parte do sistema de trânsito ao software, toda essa parte de sinalização, toda essa parte aí
de gestão desse meu trânsito, tá? Que são mais os meus programas, né, dentro da informática, os meus aplicativos, e o hardware já são mais as minhas máquinas, o meu mouse, o meu computador, a minha impressora e tudo mais, tá? Então, para a gente conseguir separar isso, né, de forma mais clara, dá-se para utilizar esses termos, tá? Para atingir objetivos aí, onde aquelas características lá para gerar segurança, fluidez e comodidade à minha mobilidade urbana, a gente tem alguns pontos aí para conseguir atingir esses objetivos, tá? O primeiro deles seria promover a ampliação do meu sistema viário, principalmente onde eu estou prevendo que eu vou ter um aumento de circulação em determinado ponto, tá? Distribuir racionalmente o espaço que eu tenho. Então, se dentro na minha mobilidade urbana, eu tenho os meus usuários de veículos, eu tenho os meus pedestres, eu tenho os meus ciclistas, eu tenho deficientes físicos, né? Eu tenho um grupo gigante de usuários e cada um com uma necessidade específica. Então, eu preciso distribuir esse espaço que eu tenho para o projeto da minha circulação urbana, da minha mobilidade urbana naquele ponto. Eu preciso distribuir isso de forma racional, tá? Não posso projetar aquele ponto, né? Urbanizar ele de forma onde eu vou atingir um seleto grupo de pessoas, né? Um seleto grupo de usuários, digamos assim. Tá? Definir aí a minha hierarquização das vias e o meu sistema de circulação. Vou dar preferência a algumas vias, né? Eu preciso definir isso. A preferência é dessa via aqui, né? Preferencial, digamos assim. Aprende-se isso também aí quando você vai lá tirar. Você está aprendendo, né? Estudando trânsito para fazer a prova teórica para retirar a CNH, né? Então a gente aprende aí que na mobilidade urbana a gente também precisa definir essa hierarquização das vias e do sistema de circulação, tá? Preciso sinalizar o meu sistema viário da forma adequada, né? É conveniente eu inserir uma sinalização semafórica aqui, né? Eu vou ter um cruzamento, eu preciso inserir a sinalização de pare. Em que ponto que eu devo inserir ela? Não deixar para muito próximo do local onde o usuário do veículo deve parar o seu veículo, não é conveniente. Então aí a gente tem diversas formas, né, da gente fazer essa sinalização do sistema viário, tá? Pontos de ultrapassagem também está incluído nisso. Aqui será permitido ultrapassar, aqui é um local adequado, né, para eu sinalizar as minhas faixas onde é permitida a ultrapassagem, né, onde eu devo colocar a faixa contínua, onde eu não devo, tá? Então aí, para a gente atingir os objetivos, a gente inclui esse fator também. A gente define aí o tipo, qual que é o modo correto de agir nos cruzamentos, tá? Estratégias para controle de velocidade. Se você tiver interesse, né, em adentrar mais a esse assunto de mobilidade urbana, eu sugiro você pesquisar o termo traffic calming, tá? Que são diversas medidas que a gente tem de promover esse controle de velocidade, como inserção de faixa de pedestres, inserção semafórica, tá? Sinalização. Aqui em Umuarama, né, a gente tem... me foge os termos da cabeça. Mas a gente tem aqueles semáforos que dizem, a velocidade máxima permitida aqui é 40 km por hora. Aí ele mede a velocidade que você está passando. Mesmo que não gere uma infração, se você passar, né, numa velocidade superior, aquilo ali é uma forma da gente reduzir a velocidade
em determinados pontos e, consequentemente, reduzir o índice de acidentes também. Tá? Então, são estratégias aí para controle de velocidade. Nesse ponto, eu insiro aqui as medidas de traffic calming, tá? É bem interessante a gente olhar, a gente analisar, estudar, né? Existem estudos aí que analisam um determinado ponto aqui, estão ocorrendo muitos acidentes nesse ponto. Vamos estudar qual que vai ser o efeito de eu inserir nesse ponto medidas de tráfego calmo, tá? Aí você, por meio de estudos, né, de simulações, você analisa se vai ser eficiente você fazer essa implantação ou não. Como já existem diversos estudos que fizeram isso, dá para adequar a diversos casos, tá? E finalmente a gente tem aí mais um objetivo, que é estabelecer aí as prioridades para o transporte público. Foi aquilo que eu falei lá no início, né? Onde a gente tem aí medidas de incentivo para a utilização do transporte público. Se eu não me engano, a gente tem aquelas medidas onde idoso não paga passagem de ônibus, né, para se locomover, tá? Talvez medidas de políticas públicas que incentivassem, né, a utilização do transporte público pelas pessoas, onde elas conseguissem enxergar que compensa bem mais ela fazer a utilização desse transporte público do que o transporte particular, o transporte privado. Tá? Existem diversas opções aí, diversas medidas, principalmente redução do custo da passagem, né, onde seria interessante a gente sugerir um estudo, né, uma análise melhor desses custos, né? Isso daí vai incluir diversos fatores aí, onde não vou me aprofundar aqui na nossa palestra, tá? Mas temos aí também, né, trouxe aqui finalmente, como eu enfatizei, né, a importância, essa elevada importância de a gente reduzir a utilização do veículo particular, a utilização do veículo motorizado, que é o carro, né? Existem aí, né, algumas ações onde eu posso promover essa redução. Seria aí a execução de vias exclusivas para ônibus, ou seja, eu começo a perceber que seria mais rápido eu estar fazendo a minha viagem de ônibus, né, o meu trajeto de ônibus do que de carro, tá? Redução do custo das passagens de ônibus, que eu falei ainda há pouco, né? Talvez taxar as pessoas aí para a utilização, para a redução do custo de pessoas que utilizam o ônibus, né? Até porque pessoas que utilizam o ônibus, elas estão contribuindo com todos, né? Imagine um ônibus aí lotado com 60 pessoas, né? Imagine a redução de 60 veículos em determinada via, né? Como essas pessoas estão contribuindo com as outras também, né? Então, não seria o momento da gente olhar com outros olhos para essas pessoas que utilizam o ônibus e incentivá-las a continuar utilizando esse transporte público e incentivar mais pessoas a utilizarem também, né? Promover o rodízio de veículos pelas placas, né? Que seria interessante, que é interessante se fazer também. Aumentar espaços de ciclovias, né, em relação àquele que é mais destinado a automóveis, onde as pessoas conseguem perceber que a circulação urbana, ela passa, que aquele trajeto, né, ele passa a ser projetado e executado, né, não só para os automóveis, né, para as pessoas que desejam se locomover de outra forma também. E é interessante quando essas pessoas começam a perceber que é mais vantajoso elas se moverem, né, de outra forma, além da utilização de veículos particulares, motorizados e tudo mais, tá? Então, essa melhoria de espaço engloba aí também, né, essa melhoria de espaços para meios de transportes não motorizados,
A melhoria das paradas de pontos de ônibus também, né, como forma de incentivo às pessoas a passarem a utilizá-los mais, tá? A melhoria dos pavimentos também para aumentar esse conforto na utilização no transporte de ônibus, tá? E dar também preferência nos semáforos, como se eu for implantar essa minha via exclusiva para ônibus, né? Buscar dar preferência nos semáforos para esses ônibus, onde as pessoas que estão utilizando esse transporte, tá fazendo seu transporte de carro, ela começa a observar que é mais vantajoso, mais rápido, né? Ela observa que o trânsito pro ônibus é mais fluido e para ela compensaria mais, e ela passa a trocar aí esse transporte privado de seu carro particular pelo ônibus, né? Então é isso, gente. Eu queria trazer aqui para vocês hoje um pouquinho desse questionamento, tá? Onde a gente às vezes começa a pensar, né? A gente não olha para fora da nossa bolha, né? Então é interessante a gente se questionar um pouco, né? Principalmente quando a gente fala de mobilidade urbana. Então acho bem interessante trazer um pouquinho desses assuntos aqui para a gente tentar ir mudando aos poucos, né? O modo como as coisas são feitas, né? Por meio das novas gerações, aí, de forma sempre a almejar evolução, buscar evoluir dentro da mobilidade urbana também, né? Se inovar sempre, buscando também uma melhor qualidade de vida e tudo mais, enxergando de outras formas, tá bom? Encerro aqui a minha palestra a respeito de mobilidade urbana. Agora finalmente, agora acabou de verdade. Agradeço aí a participação de todos, tá? Tanto assistindo as palestras, né, os vídeos, quanto respondendo os questionários, tá? Vão ser gerados os certificados para quem participou, para quem respondeu lá os questionários e participou aí dessas palestras, tá? Do nosso ciclo de palestras. Agradeço aí a oportunidade, um abraço, até mais.